Só para situar aqueles que não estiveram no último domingo, nós ficámos no último domingo com uma metáfora, uma ilustração dada por Paulo de como deve ser a nossa vida espiritual. Devemos desvestir-nos do velho homem, das obras passadas sem Cristo, aquele velho homem que está associado a Adão, o primeiro Adão, e devemos vestir-nos com as novas roupas do Evangelho. As roupas daqueles que estão em Jesus Cristo. Se a primeira parte da carta é aquilo que nós somos por causa de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, escolheu-nos desde a eternidade, veio desde o céu a morrer pela sua igreja, separou-nos para Ele e para os seus propósitos. Agora no capítulo 4, 5 e 6, Paulo vai dizer aquilo que nós devemos ser em Cristo. Como deve ser o nosso caráter agora. Como deve ser o nosso andar agora como cristãos. De acordo àquilo a que fomos chamados por Deus. Então há esta imagem que continuamente, todos os dias, cada um de nós tem que nos desvestir de algo, porque o velho homem salta à vista, esta natureza pecaminosa que herdámos de Adão, ainda está presente. Ainda que em Cristo somos novas criaturas e temos uma nova roupa, novas roupas do Evangelho, o velho homem, a sua natureza pecaminosa ainda está presente em nós. E temos que desvestir-nos continuamente. Temos que, Lutero, ele dizia, não é? Eu já repeti isso várias vezes, é uma excelente ilustração. Eu afoguei o velho homem, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar. E é efetivamente isso. Temos que afogá-lo todos os dias, mas ele vai vir à tona. Porque ele sabe efetivamente nadar, ele está presente. E só um dia, na glória, é que seremos libertos da presença do pecado. Que dia glorioso será esse? Mas até lá, devemos esforçar-nos com o auxílio de Deus, com o Espírito Santo que habita em todo aquele que é um crente verdadeiro em Jesus Cristo. E devemos vestir-nos até ao nosso último suspiro com as roupas do Evangelho. Aplicar o Evangelho, a palavra de Deus, a verdade de Deus às nossas vidas. Eu não quero que vocês se confundam, porque é muito fácil nós nos confundirmos e termos o cristianismo como legalismo. Então, um conjunto de regras. Ser cristão é um conjunto de regras. O que temos estado a falar no último domingo, e vamos continuar a falar de várias exortações práticas para um novo andar, para um novo caráter, para novas boas obras, não é uma mera mudança, não tem a ver com uma mera mudança de comportamento. Sabem porquê? Porque os muçulmanos oram 5 vezes ao dia. E eles não são salvos. Sabem porquê? Porque as testemunhas de Jeová passam 10 horas por semana a evangelizar. E eles não são salvos. Então, não é uma mera mudança de comportamento o cristianismo. Uma obediência a regras. Mas sim, nós falamos de uma real transformação de coração. De afeições. De sentimentos que só é possível pela vida de Deus em nós. Só é possível quando aplicamos ao Evangelho fazer estas coisas de boa vontade. E unicamente com o auxílio do poder de Deus e para Deus. Porque todas essas falsas religiões fazem muitas coisas boas, mas para eles próprios, para ganharem a salvação. Nós sabemos que não podemos fazer nada para ganhar a salvação, o favor de Deus, ou sermos mais amados por Deus. Ele já nos ama perfeitamente e completamente em Jesus Cristo. O fazemos porque é o nosso desejo, o nosso coração foi transformado e agora o desejo das nossas vidas é agradá-lo. É por isso, simplesmente. Porque desejamos agradá-lo. Queres um bom mais um teste à tua vida espiritual? Tu fazes o que fazes para agradar a Deus? Ou é por qualquer outro motivo? Temor aos homens, tentar ganhar a salvação, bênçãos de Deus.
Um verdadeiro teste espiritual é se nós fazemos o que fazemos e somos o que somos, porque queremos agradar ao nosso Deus, que nos salvou de uma maneira tão maravilhosa. Então isto é muito importante ter em conta antes de vermos essas exortações práticas para uma conduta de vida santa. O que Paulo vai fazer e dar-nos aqui em Efésios 4 não é nada novo. Já está presente nos 10 mandamentos. E eu começo por aí, porque há muitos hoje em dia cristãos que dizem que os 10 mandamentos não é para nós. Já não estamos debaixo da lei. Calma. Os 10 mandamentos são para ti e para mim. São mandamentos de Deus e um padrão moral excelente que Ele nos deu para nós vivermos. Um padrão que vai além de comportamentos exteriores. Tem a ver com comportamentos do coração, do interior. O que é que disse o Senhor Jesus Cristo? Não adulterarás. Não é? Diz os 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos. Mas o que é que Ele disse? Se tão somente olhares para uma mulher que não a tua e a cobiçares no teu coração, já adulteraste com ela. Reparem que cumprir os mandamentos de lei, o padrão de Deus, este andar de Deus, não tem a ver somente com comportamento. Tem a ver com uma transformação de coração. Transformação de coração. Então vamos ver qual deve ser a nossa resposta, a resposta daqueles que são salvos em Jesus Cristo, para agradarmos ao nosso Deus, ao vivermos de acordo ao padrão que Ele nos deu. E que Paulo vai repetir alguns desses 10 mandamentos e vai repeti-lo aqui para nós, nos nossos relacionamentos. Principalmente está a falar para uma igreja. Então, primariamente, isto deve ser aplicado nos nossos relacionamentos dentro da igreja. Agora, é certo, ser cristão não é só dentro da igreja e na igreja. É para com todos e em todo lugar. Mas, primariamente, isto tem que ser visível entre nós. Sabem porquê é que eu digo isso? Porque muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Eu já vi vídeos e ouvi histórias em primeira mão de igrejas em que assembleias de membros, cadeiras a voar, em que já vi ao final do culto irmãos lá fora, ouvi de histórias, de testemunhos de primeira mão, irmãos lá fora do culto, ao terminar o culto, há pancada entre eles. Amados, nós temos uma conduta diferente, uma conduta de vida santa, de acordo ao padrão de Deus, principalmente que é visível nos nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos. Na igreja. Se torna visível a aplicação do Evangelho. Então vamos ver, primeiro, lendo do versículo 25 até ao 32. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfémias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então vamos ver como aplicar esta verdade, esta realidade na nossa vida, de desvestir-nos de algo e vestir-nos com algo. Paulo agora vai ser bem específico e bem prático para nós. E na verdade, estas são as aplicações do sermão passado. Primeiramente, devemos desvestir-nos, deixar a mentira e vestir-nos da verdade. Então devemos deixar a mentira e falar a verdade. Quando a Bíblia diz deixar a mentira, é deixar a mentirona,
mas também as mentirinhas. Muitas vezes somos tentados à mentira e caímos na mentira. E eu vou dar alguns exemplos que ilustram isso. Exemplos que talvez tu podes te identificar. Por exemplo, quando a esposa liga, está fora de casa, liga para o marido, está em casa, já passeaste o cão? E o esposo diz, já sim, mas na verdade só o ia fazer depois de acabar de assistir o jogo. Ainda não fez. Tem isso pensado, vai fazer, mas só depois. Mas para não ouvir a esposa ao telefone, não é? Eu já tinha dito, para passear o cão, não sei o quê, não te esqueça, depois vai fazer necessidades aí em casa, e tudo. Para não ouvir, diz, já sim, já o fiz. Ou quando nós dizemos a alguém, quem não caiu nesta mentira? Eu já caí muitas vezes. Estou 2 minutos atrasado. Ainda não saí de casa. Já estou a chegar. Ou quando a esposa nos pergunta, gostas dos sapatos que eu comprei? E nós dizemos para agradar sim, mas na verdade não gostamos. Ou quando o meu chefe, isto aconteceu comigo, está bem? Quando eu trabalhava na Portugal Telecom, o meu chefe me perguntou, já fizeste o que te pedi? E eu, já sim, mas na verdade estava a meio do trabalho. E eu depois senti o incômodo do Espírito Santo. E eu fui dizer ao meu chefe, eu ainda não terminei o que você pediu, está bem? Ele ficou admirado por eu ter dado essa resposta. Mentironas e mentirinas, deixando a mentira. Amados, como pais também devemos cultivar a verdade na vida dos nossos filhos de maneira intencional. Ensinemos os nossos filhos a deixar a mentira também. E como os nossos filhos alguns dos nossos filhos estão aqui presentes, a mentira pode facilmente tornar-se um hábito que escraviza para toda uma vida. Um dos meus melhores amigos, agora afastado do Senhor, perdemos o contacto não há muito tempo atrás. A sua vida foi descoberta que toda ela era uma mentira. Mentia sem necessidade e mente sem necessidade. Tornou-se um hábito a mentira, que ele já mente sem a necessidade de mentir. Não vai ganhar nada com isso. Ajudemos os nossos filhos a deixar a mentira e a cultivar sempre a verdade. Uma coisa fácil para nós fazermos, uma das coisas que nós temos como princípio, eu e a Melissa lá em casa, é nunca disciplinar quando eles confessam, quando eles falam a verdade. Nunca disciplinamos. Ainda que por dentro temos uma vontade. Mas não fazemos porque confessou, falou a verdade. Agora, se descobrimos que eles fizeram algo errado, e se nós descobrimos que eles estão a mentir, então a disciplina será imediata. Imediata. Deixando a mentira, falando a verdade, para que aprendam que na verdade é que há a bênção e o favor de Deus. Na mentira há condenação para todo o sempre. Pensem o quanto isso é importante nos nossos relacionamentos, falar sempre a verdade. Na verdade, esta deve ser o princípio, falar a verdade deve ser a primeira regra fundamental para uma comunicação saudável entre os casais, entre nós como irmãos. Na verdade, é algo fundamental para um relacionamento, falar a verdade. Sem a verdade, é impossível existir um relacionamento de confiança. A verdade é que dá clareza aos relacionamentos entre nós. A verdade é que dá confiança aos relacionamentos entre nós. A verdade é que dá certeza aos relacionamentos entre nós. Reparem que esta aplicação, falando a verdade, Paulo diz com o seu próximo. Claro, a comunicação tem de ser com alguém. E aqui Paulo, o próximo,
está a falar especificamente da igreja, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Ainda que é óbvio, como eu já o disse, que este tipo de caráter de falar a verdade deve ser revelado em todo o lado, diante de todos os homens e mulheres. Mas reparem aqui também que Deus pressupõe que nós teremos relacionamentos na igreja, entre nós, relacionamentos. Há algo de muito errado se nós, como cristãos, se nos dizemos cristãos, mas não nos relacionamos entre nós. Na verdade, um cristão desigrejado, sem igreja, que a sua fé é individual, não partilhada, é uma antítese, é o contrário daquilo que deve ser um cristão. E Paulo não apenas nos diz aquilo que nós devemos fazer, deixar a mentira, e devemos fazer, falar a verdade, mas Paulo dá uma justificação para isso. Porque Deus podia... É Deus falando através de Paulo. E Deus pode dizer, não façam isso e ponto, acabou. Como nós às vezes dizemos aos nossos filhos. Devemos aprender como Deus, como é a paternidade e a maternidade. Deus explica o porquê. Não apenas diz, não faças isso e pronto. Deus explica o porquê. E Ele explica aqui. Porquê falar a verdade? Porque somos membros uns dos outros. Por causa daquilo que Deus já fez em nós. Por causa de Deus nos ter colocado no corpo de Cristo. Por causa da nossa filiação com Deus e uns com os outros. Por isso nos tratamos como irmãos e irmãs. Porque de facto é isso que somos. Não é por tradição. Não é porque fica bem. Por causa da nossa filiação é que nós, unidos com Deus, mas também uns com os outros, devemos falar a verdade. E pensa comigo, o que tu fazes ao teu irmão, fazes a ti mesmo. Porque somos membros uns dos outros. Se tu mentes ao teu irmão, mentes a ti mesmo e prejudicas-te a ti mesmo. Prejudicas o corpo de Cristo, a família à qual tu pertences. Essa é a razão por aquilo que Paulo diz. Aliás, o que tu fazes ao teu irmão, faz a ti mesmo, mas aquilo que tu fazes ao teu irmão, de bem ou de mal, fazes ao próprio Senhor Jesus Cristo. Por favor, acompanhem-me a Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, para provar aquilo que eu estou a dizer. Mateus 25, 40. Aqui está Jesus Cristo a falar, está a dar como era hábito de Jesus Cristo, ilustrações da vida real, aplicando para verdades espirituais. E aqui fala de um rei, está a falar dele próprio. E diz o seguinte, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O quê? Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E Jesus Cristo dirá, aquilo que tu fizeste a um destes meus pequeninos, está a falar dos seus discípulos, de nós. Por extensão, os cristãos, a mim o fizestes. Quando tu falas mal da igreja, estás a falar mal de Jesus Cristo. Quando tu falas mal do teu irmão e da tua irmã, estás a falar mal de Jesus Cristo. E na verdade estás a prejudicar-te a ti mesmo ou a ti mesma. Essa é a realidade. Por isso Paulo diz, falem a verdade porque somos membros uns dos outros.
Na nova sociedade de Deus não há lugar para a mentira. Os mentirosos têm como pai a quem? A Satanás. Jesus Cristo disse isso mesmo. Também nós temos claramente que os mentirosos não irão herdar o reino de Deus. Acompanhem-me a Apocalipse 22:15. Fala sobre isto mesmo, por favor. O último livro da Bíblia. Fora da Jerusalém celestial, da cidade celestial, da glória, dos novos céus e da nova terra, ficam estes. Os cães ou os malvados, está bom? Os feiticeiros, os impuros, uma grande lista pode englobar-se aqui, os assassinos, os idólatras, e reparem o destaque aqui, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu não estou a dizer que um cristão não pode mentir e não pode cair na mentira. Já dei exemplos de como nós podemos mentir. E às vezes caímos na mentira. Abraão mentiu. Davi mentiu. Pedro mentiu. O que a Bíblia adverte claramente é que não podemos continuar a amar e a praticar esse pecado continuamente, sem arrependimento. Sem lutar contra ele. Isso não existe. Se o teu caráter é ser um mentiroso, é isso que define o teu caráter, então a Bíblia é clara que tu não irás herdar o reino de Deus. Não importa se foste batizado, não importa se és membro da Igreja Batista da Ramada. Não vais. Porque Cristo está em nós. Temos um padrão diferente para viver. E o único aceitável, expectável como cristãos, é falar sempre a verdade e toda a verdade. Mas, versículo 26 e 27 fala que nesta nova sociedade, neste novo andar nos nossos relacionamentos, nós devemos lidar com a ira corretamente, ou biblicamente, ou saudavelmente, ou espiritualmente, como vocês desejem descrever. Lidar com a ira biblicamente. Versículo 26 e 27, voltando ali a Efésios. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Novamente, Paulo usa o mesmo método de ensino. Primeiro diz aquilo que não devemos fazer, não pecar. Depois diz-nos aquilo que devemos fazer, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E depois nos dá uma justificação para não dar lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Muito interessante. É possível uma indignação, uma ira justa. A ira, não toda a ira, ou todo tipo de ira, é injusta ou pecaminosa. Porque aqui Paulo diz, irai-vos, mas atenção, não pequem. Há lugar para manifestação de uma ira, de uma indignação justa. Há lugar para isso na nossa sociedade diante da injustiça, diante da violência, diante da perversão, diante da maldade que fazem às crianças. Há lugar e é expectável que um cristão, se ir, tenha indignação justa, como Moisés teve quando o povo se entregou à idolatria ao bezerro de ouro. Como Jesus Cristo teve quando limpou o templo e expulsou os vendedores do templo. Agora, fica aqui uma advertência. Não pequeis. Porque até uma ira por motivos justos e dignos, nobres, pode conduzir-se facilmente, ou pode tornar-se facilmente pecado. E manifestação de pecado em nós. Aristóteles, obviamente, filósofo grego, pagão, não cristão, mas Deus também fala verdades através de não cristãos. Eu acho que ele está muito certo quando disse o seguinte, Aristóteles. Qualquer pessoa pode ficar irada. Isso é fácil.
O que não é fácil é ficar irado com quem se deve estar irado, na medida certa, no momento certo, por razões certas e ainda de maneira certa. Bem, é isso mesmo que Paulo está a dizer para nós. Irem-se, há lugar para isso, mas muito cuidado, porque podemos facilmente cair em pecado e manifestar, por muita razão que nós tenhamos, manifestar comportamentos pecaminosos, como quando atuamos por vingança. Deixemos a vingança com o Senhor. O tempo e a verdade andam juntos. E mais cedo ou mais tarde, Deus julgará todas as coisas e todos, e ninguém irá escapar. Entrega a vingança ao Senhor. Atuar por ódio contra alguém, Deus diz-nos até que devemos amar os nossos inimigos. Então a nossa ira não deve conduzir-nos à amargura, ao ódio contra alguém, à violência. Paulo ainda diz, acrescenta, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esta é a segunda regra, e os casais que já têm tido aconselhamento comigo sabem que nós falamos de 4 regras de comunicação. A primeira, falar toda a verdade. A segunda é esta mesma. Para toda uma comunicação e relacionamento saudável, nós devemos manter-nos atualizados. É isto que Paulo quer dizer, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós não devemos deixar os nossos problemas para depois, para o amanhã. Agora, não pensem que vão ter uma discussão às 23 horas, não, 23 horas o sol já está tudo escuro. Às 18 horas e agora só tenho 1 hora até às 19 para resolver o assunto. Não é isso que Paulo quer nos ensinar. Está a dar apenas uma imagem, uma ilustração, que não devemos deixar as coisas para depois. Não devemos varrer as coisas para debaixo do tapete. Não vamos guardando também. Eu sou uma pessoa que guarda muito para mim mesmo. Eu tenho a certeza, mais cedo ou mais tarde, se é isso que também acontece comigo, quando guardamos as coisas para nós mesmos, vai explodir. Vai sair. Vai sair. Como uma panela de pressão. Então, resolvam as coisas, os problemas, os conflitos. Entre vocês, entre nós. Resolvamos as coisas. Não vamos varrer as coisas para debaixo do tapete. Se tens algo contra o teu irmão, vai falar com o teu irmão. Se o teu irmão te fez algo, vai dizer, porque talvez ele não é consciente que te fez algo. Vai resolver, não guardes para ti. Porque depois tu vais falar com essa pessoa, e é o que acontece tantas vezes, e vai-te buscar coisas do ano de 2015, de 2017, e eu já nem sei do que é que a pessoa está a falar. Porque não seguimos o princípio bíblico de manter-nos atualizados e não deixar que a amargura tome conta dos nossos corações. Amados irmãos, se o teu irmão pecou contra ti, se tens alguma coisa contra o teu irmão, a tua irmã, vai falar com ela e busca resolver o mesmo. Não se ponham o sol sobre a vossa ira, ou mesmo para cônjuges. Resolvam, não deixem passar os dias sem dormirem juntos. Não deixem passar os dias que estão tão amargurados que nem têm a vossa intimidade. Resolvam as coisas. Esta é a vontade do Senhor. Sabem porquê? Porque Paulo dá uma justificação para isso. Para não darmos lugar ao diabo. Porque é isto que acontece. Muitas igrejas evangélicas falam do diabo do modo exorcismo. O filme O Exorcista. Eu, por acaso, já vi há muitos anos atrás. Não aconselho ninguém a ver, mas já vi. Tá bom? O modo como é apresentado o diabo, o exorcista, no filme O Exorcista, não é? Todas aquelas manifestações grotescas, gritos, reviravoltas. Esse não é o padrão ou o modo operandi do diabo normal. Não é. Isso é muito excepcional. Sabem onde é que o diabo aparece? É nos nossos relacionamentos. É aí que ele atua com toda a força para destruir-nos. Destruir um casal, uma família, uma igreja. É quando nós nos iramos,
ficamos amargurados uns com os outros, não resolvemos as coisas, estamos a dar lugar ao diabo, ao tentador, àquele que busca destruir. E principalmente, o seu desejo é destruir relacionamentos. De que maneira? Como é que Satanás entra na tua casa? Sabem como Satanás entra na nossa casa? Na nossa cama? No quarto dos nossos filhos? No quarto dos teus filhos? Quando tu vais para a cama zangado, com a tua esposa, com o teu esposo, aí entra Satanás. Sabes quando o Satanás entra no quarto dos teus filhos? Quando tu vais dormir, deixando o teu filho ou a tua filha a chorar, porque o trataste asperamente e duramente. É aí que entra Satanás. Sabem onde entra Satanás? Quando os casais estão zangados, que a punição é a privação da intimidade. E eu não dou mais detalhes porque estão aqui crianças presentes. Em que os mesmos podem conduzir a muitos outros pecados. Essa privação. Sabem quando entra Satanás? Quando tu estás amargurado contra alguém. Em que tu passas a odiar aquela pessoa. Ao simples facto de que nem a desejas cumprimentar. Sabes quando é que entra Satanás e damos lugar ao diabo? Quando nós tratamos injustamente os nossos filhos. E que podemos levar a perder a influência que temos neles. É aí que entra o diabo. Não deem lugar ao diabo. Outra coisa também que Paulo fala, não é apenas falar a verdade. Não é apenas lidar com a ira corretamente. Mas fala também de trabalhar para agradar a Deus. Versículo 28. Voltando a Efésios. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aquele que furtava, não furte mais. É possível um cristão ser um ladrão. Digamos, roubar, de vez em quando. Por isso é que Paulo tem esta necessidade de dizer: aquele que furtava, não furte mais. Agora, é muito fácil. Eu acho que vivemos tempos muito perigosos. Com a crise, com o aumento das taxas de juros, com a pressão financeira sobre as famílias, porque é muito fácil nós não roubarmos, não sermos tentados a roubar quando temos prosperidade. Agora, quando há escassez, há muito maior tentação para roubarmos. E nós pensamos que os ladrões são somente aqueles que assaltam à mão armada. Nós pensamos que os ladrões são somente os que assaltam bancos. Mas, na verdade, nós também podemos ser ladrões de muitas outras formas. Querem alguns exemplos? O que é roubar? Roubar é apropriar-nos de algo que não é nosso. Isso é roubar. De maneira simples, não é? Acho que é isso que diz o dicionário. Não sei, não fui verificar. Apropriar-nos de algo que não é nosso. Olhem várias maneiras que nós, como cristãos, podemos roubar. E por isso esta exortação é para nós. Não furtem mais. Uma das maneiras é mentir no IRS. Estão-se a rir, não é? Também pode ser por imprimir no teu trabalho sem pedir autorização ao teu chefe. Ou levar uma caneta do teu trabalho. É uma empresa rica. É uma empresa multinacional. Mas tu não pediste autorização para levar essa caneta. Que não é tua. Pode ser até tu estenderes a tua pausa no trabalho. A tua pausa para o cafezinho de 20 minutos vira 40 minutos. E o teu chefe está-te a pagar por hora. E ao te apropriares de tempo que não te é devido, estás a roubar. Também, crianças, pode ser quando os teus pais te mandem fazer um recado, tu guardas uma parte do troco para ti
e não entregas tudo aos teus pais. Isso é roubar. Pode ser também quando te devolvam troco a mais no supermercado e tu te das conta não voltar atrás para devolver o troco que te deram a mais. Isso é roubar. Tu estás a apropriar de algo que não é teu. Crianças, novamente para vocês. Pode ser vocês entrarem no supermercado, os vossos pais não se deram conta e meteram aquele pacotinho de cromos no bolso. Isso é roubar. Jovens, adolescentes, sabem o que é roubar? É tu copiares no teste. De te apropriares de conhecimento que tu não tens. De outros. Isso é roubar. Vêem como viver cristão é completamente radical e eu podia enumerar aqui vários outros exemplos da nossa vida. Crianças, jovens, todos nós. Aquele que furtava, não furte mais. Não furte mais. Antes o quê? Então isso é o que devemos deixar de fazer. Agora, Paulo sempre tem este método. Primeiro nos diz o que não devemos deixar de fazer. Agora, o que devemos fazer. Antes, trabalho. A vontade de Deus para as nossas vidas é que trabalhemos. Que trabalhemos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Na verdade, até vemos desde o princípio da criação esse padrão para nós. 6 dias trabalharás. Só há um dia de descanso. No padrão bíblico de Deus para nós. A vontade de Deus é que trabalhemos. O trabalho não é uma maldição do pecado. O trabalho é a vontade de Deus para as nossas vidas. E todo o trabalho é digno. E todo o trabalho deve ser consagrado a Deus. Certa vez um sapateiro que se tinha convertido há pouco tempo, ele perguntou a Lutero, vocês conhecem Lutero, o grande reformador protestante, perguntou a Lutero o que poderia ele fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor. E Lutero respondeu da seguinte maneira: faz um bom sapato e vende por um preço justo. Simples assim. Antes trabalho. Dê o melhor e consagra a Deus justamente. O trabalho é digno e todo ele deve ser consagrado a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos é para Deus. Tudo é culto. E deve ser entregue a Deus. Reparem os princípios para o trabalho que agrada a Deus. 3 coisas vai-nos dizer no versículo 28, o apóstolo Paulo. Primeiro, fazendo com as próprias mãos. Obviamente não é para vivermos de roubo. Paulo já falou sobre isso. Mas talvez o que não seja tão óbvio para nós como cristãos, ou pelo menos para alguns cristãos, é que também não devemos viver de apostas. Não, deves viver do teu trabalho, das tuas mãos. Não deves viver de jogos de azar. Deves viver do teu trabalho, das tuas mãos. Não deves viver também de subsídios do Estado. Eu não estou a dizer que é errado receber subsídio. Eu estou a dizer que não deves viver de subsídios. Antes trabalhe com as suas mãos. Então, o primeiro princípio. Também devemos fazer aquilo que é bom, diz Paulo. Segundo princípio. Podes ser muito trabalhador, mas não fazer aquilo que é o bom, o bem no teu trabalho. Por muitas horas que tu trabalhes. Podes ser um mecânico que coloca peças velhas e cobra como se fossem novas. E não estás a fazer aquilo que é bom. Podes ser um supervisor que trata mal os seus colaboradores. Podes ser um Uber que cancela as viagens que não te interessam. Podes ser uma dona de casa que faz tudo em casa, mas faz tudo reclamando. O princípio é trabalhe com as mãos e fazendo o bem, aquilo que é bom. O que é bom. E agora, para termos uma grande reforma, para termos a nossa casa de sonhos, para termos o nosso carro de 0 km. Não, o que é que vai dizer Paulo?
Para que é o trabalho? Para que tenha com que acudir ao necessitado. O benefício do trabalho não é somente para nós, do nosso trabalho. Há um princípio aqui. O teu dinheiro não é somente para ti. E está a falar no contexto de igreja, de relacionamentos e de necessidades no nosso meio. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Tenha algo para compartilhar. Tenha algo para dar. E o faça ao necessitado ou a qualquer que esteja em necessidade, qualquer que seja a necessidade. Então o trabalho não é somente para beneficiar-nos a nós, mas também beneficiar outros. Para que possamos ser bênção para outros. E Deus abençoa-te e irá prosperar a tua renda para que o teu dinheiro tu uses não para ti mesmo, mas para outros. É isso? Mas para outros. Verem que é completamente diferente daquilo que o mundo nos diz e a nossa própria carne nos diz. A vida cristã e o padrão de Deus é completamente radical. Bem, fazendo um pouco de publicidade que eu sei que a Patrícia Lopes vai gostar. O Ministério da Misericórdia da nossa igreja, aquela que está sempre ali, uma caixa, a campanha do quilo, é uma boa maneira para nós treinarmos os nossos corações à generosidade. Talvez podes usar essa maneira, podes usar outras. Há pessoas que dão na sua intimidade. O importante é dar. Mas essa é uma maneira de tu treinares os nossos corações à generosidade e cumprir este mesmo propósito que Deus tem com o nosso trabalho, com o vosso trabalho. Versículo 29. Agora, Paulo vai falar que também devemos falar radicalmente diferente. Diz no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Esta palavra torpe era usada, e Paulo usa com o sentido de algo que está danificado, algo defeituoso. Na verdade, a melhor imagem é para descrever uma fruta podre, que só serve para deitar fora. É inútil. Só serve para ir para o lixo. Agora, muitos usam este versículo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e só falam em relação aos palavrões, às asneiras. E é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E eu vou-vos dar exemplos. Se é palavrões, conversas imorais, piadas imorais, ofender verbalmente os outros, acusar falsa e injustamente outros, palavras torpes. Prejudicar a reputação de alguém com as tuas palavras, palavras torpes. E considerem quantas vezes palavras, considera quantas palavras as pessoas, talvez tu, tens usado a fim de dividir em vez de reconciliar. Considera quantas palavras as pessoas usam a fim de ferir em vez de curar. Considera quantas vezes as pessoas usam palavras a fim de rebaixar em vez de ajudar, de edificar. Palavras torpes. É muito mais do que não dizer asneiras. Palavras podem e são usadas como espadas. Elas ferem. Elas podem matar. Elas podem matar. Matar relacionamentos. Matar a reputação de uma pessoa. Matar uma igreja. Quantas igrejas divididas por palavras torpes? Porque os seus membros não souberam segurar as suas línguas e viver de acordo ao novo andar digno em Jesus Cristo.
E Paulo agora nos diz aquilo que nós devemos, como é que devemos falar. Tal como nos deu princípios para trabalhar, agora dá-nos princípios para uma comunicação saudável. Primeiro nós vemos palavras boas para edificação. Estas as palavras que devemos usar. As que edificam. Destruir é muito fácil. Mas o que Deus deseja de nós é que nós possamos construir juntos esta obra inacabada, que é a igreja. Que é a vida de Deus na vida de outros, na minha vida, na tua vida. Ainda és uma obra inacabada de Deus. E devemos falar uns aos outros para edificarmos uns aos outros. Encorajamento, gratidão, elogios, reconhecimento. É isso que deve constar nas nossas palavras boas para edificação. Encorajar, reconhecer, elogiar. Isto não é muito português. Eu sei que agora os portugueses vão ficar zangados comigo. Mas eu acho que os portugueses necessitam ser radicalmente transformados por Jesus Cristo na sua língua. Obviamente não são só os portugueses. Mas nesta questão de elogiar, os portugueses, na nossa cultura, somos muito mais propensos a destruir, a criticar, a falar mal de tudo e de todos. Essa é a nossa cultura. A nossa seleção um dia é a melhor do mundo, no outro dia é a pior dos piores. Esses não valem nada. Tão facilmente assim. Nós muitas vezes encontramos prazer nisso, em falar mal, em criticar. Portugueses não são muito de elogiar. Muito raramente vais ver um português a elogiar. Eu gosto de algo que colocou o pastor Tiago Cavaco há uns tempos atrás, e eu não me esqueci. Ele colocou nas redes sociais o seguinte: quem cresce numa igreja evangélica já terá ouvido aquela de o diabo ser o primeiro a elogiar o pregador quando o sermão foi bom. O que não costuma ser dito é que em Portugal ele é quase sempre o único. Esta é a nossa cultura. Nós não usamos palavras para edificar. Palavras de encorajamento, de gratidão, de reconhecimento. Que nós possamos ter mais essas palavras uns para com os outros. Agradecer ali ao Luís e ao Gabriel, que estão ali horas e horas e têm que vir antes para preparar tudo. E às vezes as coisas não funcionam como prepararam, mas não é por culpa deles. E às vezes quando algo corre mal do som, os olhares logo, lá para trás. Quando devemos encorajar aquilo que eles estão a fazer para todos nós. Para todos nós. Ou às vezes chega aqui alguém, esta semana a limpeza não foi grande coisa. Essa pessoa talvez o fez com muito sacrifício. E veio aqui limpar, fazer aquilo que tu não fizeste. Nem está disposto a fazer. Encorajar, edificar, agradecer. Também, conforme a necessidade, palavras são importantes no tempo e no lugar apropriado. No tempo e no lugar apropriado. Há palavras boas que se podem tornar amargas se não for no tempo e no lugar apropriado. Conforme a necessidade. Também transmitir graça aos que ouvem. A vontade de Deus para nós é sermos um canal de graça. Eu senti isto mesmo recentemente e abundantemente na própria pessoa, a graça que me transmitiram quando eu fiz a minha viagem ao início de julho para pregar na igreja lá em Dunstable, onde fui convidado pela primeira vez a pregar em inglês, e quem conhece o meu inglês sabe que o meu inglês é péssimo. E ainda o tive que fazer em 2 cultos, o tive que fazer em dose dupla, e este convite só pode vir de uma igreja muito graciosa. Transmitir graça. E depois de terminar os meus sermões, vários irmãos aproximando-se de mim com comentários que transmitem graça. O teu inglês é muito bom. E eu por dentro, este irmão está a mentir com todos os dentes. Mas é muito gracioso. Oh, não precisas de tradutor. E eu, claro que preciso de tradutor.
Ou percebi claramente o teu sermão. E eu tenho a certeza que houve várias palavras que não perceberam. Mas eles querem transmitir graça. Transmitir graça. A graça de Deus deve ser conhecida através do nosso modo de falar. Aliás, somos testemunhas do Evangelho da Graça de Deus. É desta maneira que nos devemos relacionar entre nós, com graça. Com favor e merecido. Favor e merecido. E Paulo diz-nos a razão. Versículo 30, eu já sei que estou muito adiantado, tá bom? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Essa é a razão pela qual devemos falar, ter uma comunicação saudável, espiritual, que edifica, para não deixar triste o Espírito de Deus. Reparem, o Espírito de Deus não é uma força, é uma pessoa, é o próprio Deus. Pode ficar triste. Só uma pessoa é que tem esses sentimentos, emoções. E Deus pode ficar triste connosco pela maneira como vivemos e falamos, que é contrária, se for contrária à sua vontade, aos seus propósitos, ao seu padrão, para manifestar a sua glória. O Espírito de Deus habita em nós, no qual fostes selados para o dia da redenção, o dia de Cristo, guardados e reservados para esse dia, em que a nossa salvação será completa, perfeita e plena. Ele habita em nós. Seremos dele para todo o sempre, mas ele pode ficar triste connosco, pela maneira como falamos e como vivemos. E por último, versículo 31 a 32, não vou dizer que estou a terminar, que é para depois não ser tido com palavras mentirosas, está bom? Mas versículo 31 dá várias coisas que devemos desvestir-nos. Amargura, ódio, rancor, é isso que é a amargura, não é? Sinais de amargura são, por exemplo, aquele sinal quando bloqueias aquela pessoa, eliminaste aquela pessoa nas redes sociais. É uma nova forma de matar essa pessoa no coração. É uma nova forma moderna. Ou quando finges não ver alguém para não a cumprimentares no supermercado. Amargura, rancor. A cólera, a intensa raiva, a ira, este sentimento persistente. A gritaria. Quantas casas, mães gritando com os seus filhos, maridos gritando com as suas esposas. Que o Senhor nos livre disso e nos ajude a não nos entregarmos à gritaria. Blasfémias, calúnias. Essa palavra blasfémias é calúnias, difamação, difamações. São todas as palavras que nós podemos usar para danar a reputação de uma pessoa. Falar mal de uma pessoa. O testemunho de uma pessoa. João Calvino dizia: não pode ser infligida aos homens injúria maior do que lhes ferir a reputação. Blasfémias, deixemos nisso, destas calúnias, difamações, de falar mal. Amados irmãos, nunca falem mal da igreja em nenhum lugar. Mas principalmente nunca o façam na vossa casa, nas vossas casas. Muitos filhos nunca serão discípulos de Jesus Cristo por causa daquilo que os seus pais estão dizendo da igreja em casa. Depois te admiras que os teus filhos não querem seguir a fé cristã, não querem seguir a Jesus Cristo, não querem vir à igreja. Quando na tua casa, na tua mesa e com os teus filhos passaste a vida a falar mal da igreja. Conta-se a história de Spurgeon. Eu não sei se é verdade ou não, porque há muitas histórias que se tornaram mitos de Spurgeon. Nós já não sabemos quais são todas as verdades ou não. Mas conta certo dia que quando Spurgeon saía do culto, saía do templo após o culto, uma senhora ao parou-lhe e disse: Pastor Spurgeon, a sua gravata está muito comprida. Deixe-me cortar um pedaço, pois eu tenho uma tesoura muito boa lá em casa. Spurgeon respondeu: eu deixo, se a senhora primeiro permitir que eu corte um pedaço da sua língua. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas ela está cheia de verdades. Porque é muito mais fácil nós olharmos e querermos resolver os defeitos dos outros, antes de olharmos e resolvermos os nossos próprios defeitos. Deixemos essas coisas. Toda a malícia, não é?
E vestir-nos, versículo 32, de benignidade, compaixão, perdão. A benignidade é bondade, outra palavra para bondade, gentileza entre nós, palavras amáveis, suaves. Às vezes somos assim, justificamos. Não, é que eu sou muito direto. Não há nenhum problema em ser direto. É bom, mas tens de ter cuidado como dizes as coisas. Maneira bondosa, amável, gentil, graciosa. Compaixão, misericórdia. E perdão, não é? Perdão e perdoem-se, diz Paulo, uns aos outros. Uns aos outros. A Bíblia está cheia de exortações à mutualidade. O cristianismo é para ser vivido juntos, não na solidão, não na individualidade, mas juntos, como igreja, como família de Deus. E claro que vamos ter problemas entre nós mais cedo ou mais tarde. Claro que vamos falhar uns com os outros. E a solução é o perdão entre nós. Devemos perdoar-nos uns aos outros. Como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Qual a razão para nos perdoarmos uns aos outros? Paulo diz-nos, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. O Evangelho é real nas nossas vidas quando nós o aplicamos ao estendermos perdão ao outro na mesma medida que Deus o fez por nós. Que Deus o fez por nós. Então é um perdão incondicional. Para aqueles que nos visitam aqui, sabem, o cristianismo não é vir ao domingo à igreja. Esse é um dos resultados da nossa gratidão e adoração a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Mas o cristianismo não é vir à igreja. É apenas um dos aspectos. Cristão é aquele que está a lutar contra o pecado. Cristão é transformação de vida, de desejos, de afeições, de sentimentos, de vontade. Cristão é nascer de novo e manifestar este novo andar. Se isto ainda não é uma realidade na tua vida, só há uma coisa que tu podes fazer: clamar a Deus para que possas nascer de novo. Clamar a Deus para que te possa salvar e te transformar. Hoje mesmo, clama a Deus. Para nós que já somos cristãos, fomos exortados a vestir as novas roupas do Evangelho. Devemos fazer e esforçar-nos por o fazer todos os dias das nossas vidas. Esforcemo-nos nisto para agradar aquele que deu o seu Filho por nós. Para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou a sua vida por ti e por mim. Por isso, depois de tudo aquilo que ouvimos, se mentiste a alguém, confessa a tua mentira. Se roubaste algo, devolve, restitui o que roubaste. Se estás amargurado contra alguém, perdoa, como Deus te tem perdoado. Se falaste mal ou mal de alguém, vai e pede perdão ao teu irmão e à tua irmã. E assim estarás a aplicar o Evangelho à tua vida e a viver de uma maneira que agrada a Deus. E o deves fazer, e o devemos fazer, independentemente das consequências. Mas a minha experiência pessoal, quando confessamos o pecado e o deixamos, é que nós alcançamos misericórdia de Deus. Somos libertos da tristeza, da culpa e abençoados. Esta é a promessa que também temos no Evangelho. Deixemos o pecado e alcançaremos a misericórdia de Deus. Senhor, ajuda-nos como igreja a viver estas verdades, Pai. A andar em novidade de vida. A aplicar o Evangelho às nossas vidas. Sabemos que não podemos fazer sem o Teu Espírito, Pai. Sem o Teu poder em nós, Senhor. Ajuda-nos a mostrar de uma maneira mais clara, mais brilhante, Senhor, mais agradável a Jesus Cristo. Na maneira como vivemos, na maneira como trabalhamos, na maneira como falamos, na maneira como nos relacionamos uns com os outros. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.